Era quase meia-noite quando Dennis decidiu cortar caminho por uma rua abandonada da cidade. As luzes dos postes piscavam e o silêncio era tão profundo que até os próprios passos pareciam gritar. De repente, um portão velho rangeu sozinho atrás dele. Dennis parou. O frio percorreu sua espinha. Se fosse você, teria coragem de olhar para trás? Ele respirou fundo e seguiu em frente. Mas quanto mais andava, mais sentia como se alguém o observasse. Um sussurro estranho ecoou pelo vento. Você não vai conseguir. O medo apertava, mas Dennis lembrou das vezes em que a vida tentou derrubá-lo. Ele já tinha enfrentado a fome, a dor e a solidão. Então murmurou com firmeza: eu já venci coisas piores. Isso não vai me parar. Quando chegou ao fim da rua, viu 3 portas enferrujadas, cada uma com um símbolo diferente. Para continuar, teria que escolher. Qual você escolheria? A porta da coragem, a do medo ou a da dúvida? Dennis hesitou. O coração disparava, as mãos tremiam, mas ele girou a maçaneta da porta da coragem. No mesmo instante, a escuridão desapareceu e um feixe de luz iluminou o caminho. Foi então que entendeu. Na vida, os maiores sustos e os maiores desafios só existem para testar a força da nossa fé e determinação. A lição? O medo sempre vai tentar gritar mais alto, mas a coragem sempre abre a porta certa. E você? Qual porta teria escolhido? Quando Dennis atravessou a porta da coragem, acreditava que o pior havia ficado para trás. Do outro lado, encontrou um corredor iluminado por tochas presas às paredes de pedra. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de gotas d'água pingando no chão. A cada passo, a sensação de estar sendo observado só aumentava. O corredor parecia não ter fim. Até que, de repente, as tochas começaram a se apagar, uma a uma, atrás dele. O coração de Dennis disparou. Se fosse você, correria em busca de saída ou ficaria firme no mesmo lugar? Dennis apertou o passo, mas algo ainda mais estranho aconteceu. Uma voz ecoou no escuro. Você não pertence aqui. Volte enquanto pode. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Quantas vezes na vida não tinha ouvido frases parecidas? Quantas pessoas já tentaram convencê-lo de que não seria capaz? Mas Dennis sabia. Desistir não era uma opção. Quando abriu os olhos, estava diante de uma escadaria gigantesca, feita de pedra úmida. No topo, uma porta dourada brilhava como esperança em meio à escuridão. Mas havia um detalhe. A escada estava quebrada em alguns pontos, com abismos profundos entre os degraus. Você teria coragem de subir sabendo que a queda poderia ser fatal? Dennis hesitou. O medo era real. Mas lembrou de uma verdade. Na vida, os maiores caminhos são sempre cheios de riscos. Quem espera segurança total nunca chega ao topo. Ele começou a subir, degrau por degrau, pulando os vãos com cuidado. Cada salto parecia um teste de fé. Em certo ponto, quase escorregou, mas segurou firme. A respiração estava pesada, o suor descia pela testa, mas ele não parava. No último salto, já exausto, Dennis quase caiu no abismo. Mas foi naquele momento que uma força inesperada pareceu empurrá-lo para frente. Ele caiu de joelhos diante da porta dourada. Ao tocá-la, ouviu novamente aquela voz. Você chegou até aqui, mas está pronto para o que vem depois? A porta se abriu lentamente, revelando uma sala imensa coberta por espelhos. Dennis se levantou e percebeu que cada espelho mostrava uma versão diferente dele mesmo. O Dennis fraco, o Dennis cansado, o Dennis cheio de medo, mas também o Dennis corajoso, determinado, pronto para vencer. Foi aí que ele entendeu. A maior batalha não era contra a escuridão lá fora, mas contra os monstros que viviam dentro dele. A lição? O mundo pode tentar te assustar, mas é dentro de você que mora a verdadeira guerra. E só quem encara seus próprios medos consegue sair vencedor. E você? Qual versão de si mesmo tem vencido ultimamente? A do medo ou a da coragem?
Quando Dennis atravessou a sala dos espelhos, acreditava que tinha vencido o maior desafio, mas estava enganado. Assim que deu o último passo, todos os reflexos começaram a gritar ao mesmo tempo. Vozes idênticas à dele ecoavam frases que ele jamais queria ouvir. Você nunca vai ser suficiente. Você vai falhar como sempre. Você não nasceu para vencer. O barulho era ensurdecedor e Dennis caiu de joelhos, pressionando os ouvidos. Se fosse você, conseguiria suportar ouvir as vozes do seu próprio medo? Ele fechou os olhos e gritou com toda a força: "Chega!" No mesmo instante, os espelhos se estilhaçaram e ele foi sugado para dentro de um salão imenso e escuro. O lugar parecia infinito. Ao centro, havia um trono de pedra, e sentado nele estava uma sombra gigantesca com olhos vermelhos brilhando na escuridão. A sombra falou: "Eu sou tudo o que você teme. Se quiser continuar, terá que me enfrentar." Dennis sentiu seu corpo tremer. As pernas queriam correr, mas o coração dizia outra coisa. Em frente. Ele deu um passo à frente. O chão rachou. Mais um passo. A sombra rugiu, estremecendo todo o salão. Mas Dennis continuou dizendo a si mesmo: "O medo existe, mas eu não sou escravo dele." Quando chegou bem perto, a sombra avançou sobre ele. Dennis fechou os olhos esperando o pior. Mas, em vez de dor, sentiu apenas silêncio. Ao abrir os olhos, percebeu que a sombra havia se desfeito. No chão restava apenas um espelho pequeno e simples. Ao olhar para ele, Dennis viu seu próprio reflexo. Cansado, mas forte, machucado, mas vivo. Foi então que entendeu. O medo nunca foi um inimigo externo. Sempre esteve dentro dele. E naquele instante, ele escolheu a versão que queria carregar dali em diante. A versão corajosa que não recua. E você? Qual sombra ainda precisa enfrentar para seguir em frente? Depois de derrotar a sombra, Dennis acreditava que o pior havia acabado. Mas quando deu mais um passo, o chão se abriu. E ele caiu em um abismo profundo, sendo engolido pela escuridão. A queda parecia não ter fim. O vento batia em seu rosto e o coração acelerava. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. De repente, silêncio. Dennis se viu em pé em um lugar completamente escuro, onde não havia céu, chão ou paredes, apenas vazio. No meio daquela escuridão, uma voz sussurrou bem perto do seu ouvido: "Você está sozinho. Ninguém pode te salvar. E se fosse você, acreditaria nessa voz ou buscaria forças além de si mesmo?" Dennis caiu de joelhos. Pela primeira vez sentiu que não teria forças para continuar. As lágrimas escorreram. Mas no fundo do coração, lembrou de algo que nunca o abandonara: sua fé. Com as mãos trêmulas, ele ergueu o rosto para cima, mesmo sem ver nada, e disse em voz baixa: "Deus, se o Senhor pode me ouvir, não me deixe cair agora. Eu preciso da tua luz." De repente, um clarão brilhou no meio da escuridão. Uma luz dourada surgiu, iluminando todo o vazio. O calor daquela presença envolveu Dennis e a voz sombria desapareceu como fumaça levada pelo vento. Uma nova voz ecoou, firme e serena: "Eu nunca te abandonei. Sempre estive aqui." Dennis sentiu uma paz indescritível. A luz abriu um caminho diante dele. Uma estrada estreita, mas segura. Ele se levantou, respirou fundo e seguiu. Cada passo parecia guiado por algo maior do que ele. Foi então que entendeu. A verdadeira coragem não vem apenas de dentro de nós, mas da fé em Deus, que nos fortalece quando nossas forças acabam. No final do caminho, uma porta resplandecente aguardava. Dennis sabia. Novos desafios viriam, mas ele não estava mais sozinho. E você, já teve um momento em que só a fé em Deus te sustentou?